Saudações em Cristo Jesus, e eu quero hoje meditar com você uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, 25, sobre o quê? Às vezes, a gente vê muito, né? Cultos, pregações que não são dirigidos pelo Espírito Santo. Aí a importância de você ter discernimento do Espírito, para saber quando é pelo Espírito Santo ou quando é coisa premeditada, carnal. Então eu quero meditar com você o que fala Paulo instruindo Timóteo aqui. Ele diz assim, no versículo 24 do capítulo 2: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, há casos que às vezes acontecem em igrejas que precisa ser chamada a atenção, né, de alguém que está fora. A Bíblia adverte que se algum irmão fazer alguma coisa contra nós temos que pegar 2 testemunhas e conversar com ele, né? Se ele não aceitar, daí você leva mais para frente ainda. Mas, quando é alguma coisa de liderança, que pode se resolver em reunião, não precisa ser usado pregação, porque a pregação já vai ser intencional, né? Eu sempre digo, toda vez que eu ia pregar, o Espírito Santo já me avisava em casa, e eu não era obreiro, eu era apenas cooperador, já começou ali Deus usar, e o Espírito Santo dizia, hoje você vai pregar, falava na minha mente, e eu às vezes era zombado até pela minha esposa, que tá se achando, você vai pregar, não, ele falou, pois chegava o horário, a oportunidade me dava. Hoje quem vai trazer a palavra é o irmão Volmir. Então, ele não engana, por isso que é bom discernir, né? Ter conhecimento e ter o Espírito Santo. E aí o que acontece? Você sabe que a palavra vai vir pelo Espírito, porque daí você ora e Deus vai dar. Agora, quando nós tentamos ter um problema na igreja, e nós queremos resolver com pregação sem ser dirigido pelo Espírito Santo, nunca vai funcionar. Porque em vez do Espírito Santo trabalhar no coração, vai gerar uma contenda, vai gerar um desgosto. A pessoa sente que vem para ela aquilo. Então já não é o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo coloca a palavra, ela sai, né? E quem faz a obra é ele. Mas se ela já sai ferindo, né? A Bíblia diz que a palavra é espada, mas ela é espada para nós lutar espiritualmente e não para ferir pessoas. Então, nós que somos, quem prega, né, que somos ministros da palavra de Deus, temos que orar para Deus dar uma palavra. E Deus, pode acontecer, você chegar lá e ele mudar, mas é muito difícil, né? Porque os próprios hinos, os próprios louvores já vão, quando você está dirigido pelo Espírito Santo, eles já vão encaminhar tudo naquele sentido. Deus trabalha desta forma. E então, não há necessidade de mudar. Então, é uma coisa que eu digo, devemos de cuidar para não ferir as pessoas. E eu sempre digo, eu não sou ninguém. E ao mesmo tempo eu digo, eu sou tudo, porque eu sou filho do Pai. Né? E Ele que me ajuda, Ele que me dá discernimento em tudo. Então, um púlpito é muito sério você botar os pés ali para falar. E falar de você, direcionado, não. A palavra tem que ser orada, consagrada, e você vai corrigir quando Deus manda, mas não direcionar. Quando você tem um assunto com uma pessoa, você chama e conversa. A pessoa não aceitou? Aí sim, vai fazendo o que a Bíblia mandou, busca 2 testemunhas e tal. Mas se é algo para a igreja, Deus vai dar.
vai colocar no coração de cada um. Então é muito sério essas coisas. E a própria pessoa paga um preço depois por isso. Porque ela está usando Deus, usando o púlpito para exortação fora da direção do Espírito Santo. Porque nós temos que discernir muitas coisas. Ímpeto de Espírito Santo, às vezes dá um ímpeto, tem que fazer isso, né? Ou emoção, né? E eu sempre digo, tem muitas coisas que nós temos que ver e emocionar, como hinos, como louvores. Tem louvor que é para Deus, né? Está louvando. Hinos são emocionais, eles mexem com o ego, mexem com a pessoa, com o profundo, e eu sou muito crítico nisso, que tem hinos que eles são para emocionar, e não é Deus trabalhando. Não é Deus trabalhando. Então eu sou muito crítico e sou criticado por eu ser crítico. Mas eu gosto das coisas certas. Entendeu? Então vamos meditar, e você que é obreiro, nunca pregue algo direcionado para alguém. Ore, o Espírito Santo vai te dar aquela palavra que ele te deu. Ele não fica mudando. E o culto tem que ser direcionado para a igreja. É culto de ensino, é de ensino. É de Santa Ceia, é Santa Ceia. Nós pregamos sobre cruz, sobre a morte de Cristo, sobre o sangue. Culto de Santa Ceia. É um culto da família? Nós temos uma palavra para a família. É um culto de exortação, de ensino? É ensino. É o que não se vê mais nas igrejas, né? Hoje ensino. Então fica isso para sua meditação. Seu obreiro. Cuidado, Deus vai te cobrar. Que Deus o abençoe.